Olá pessoal, eu sou o professor Rafael e essa é a videoaula de relatórios de fluxo de caixa. Aqui um ponto bastante importante, né, quando a gente pensa em demonstrações financeiras, relatório de fluxo de caixa é uma das demonstrações financeiras mais essenciais que a gente tem. Muitas vezes se fala de balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício, a DRE, e às vezes até fluxo de caixa pode passar um pouco batido, né? Dependendo se não é uma pessoa que é exatamente lá do setor, que não está acostumada com isso, às vezes o pessoal nunca nem ouviu falar, né? Mas é extremamente importante, tá? Relatório de fluxo de caixa. Aqui a gente vai começar com uma divisão bastante importante de um relatório de fluxo de caixa, né? A gente já começa aqui de maneira prática. Fluxo de caixa é uma coisa bastante ampla, né? A gente tem uma empresa divulgando o fluxo de caixa dela. De maneira geral, quando uma empresa divulgar o fluxo de caixa dela, ela está te falando o seguinte: olha, eu fechei o período 1 com R$ 100 no meu caixa, fechei o período 2 com R$ 180 no meu caixa. Eu tive uma variação, um delta aqui de R$ 80. Esses R$ 80 vieram da onde? É isso que o fluxo de caixa vai te mostrar. E é por isso que é tão importante, né, gente? Não adianta nada uma empresa ter uma demonstração de resultado bacana, com lucro, né? A empresa foi lá, faturou, gerou o resultado da operação dela, lucro final, mas aí você para ver que aquele lucro que ela estava contabilizando na DRE não teve impacto caixa. Imagina que ela faturou um monte, vendeu para os clientes, mas o cliente estava apertado e não pagou ela. Aí o cliente foi lá, depois passou um tempo e quebrou. E aquele faturamento bonito, resultado operacional, lucro líquido, blá blá blá, nunca viraram caixa. Adianta ter lucro se não virar caixa? Não adianta nada, né? A gente pode ter em situações extremas uma empresa apresentando lucro e apertadíssima, endividada, sem gerar caixa, sem conseguir pagar as contas dela. Então, a análise do fluxo de caixa é muito importante na vida de qualquer analista aí do mundo financeiro, seja ele de crédito, de investimentos, M&A, research, seja lá o que for, sempre é importante prestar atenção no fluxo de caixa. E bacana, então entendemos que precisamos olhar o fluxo de caixa. Falei do exemplo que a empresa fechou caixa 100, foi para 180, aumentou 80. O que eu quero saber? Da onde vieram estes 80? E quebrando em macro blocos, todas as empresas que divulgam demonstrações financeiras, auditadas e tudo mais, ela te divulga uma demonstração de fluxo de caixa e ela vai quebrar este fluxo de caixa em 3 pedacinhos. Fluxo de caixa que veio da operação dela, esse inclusive super importante, né? Também não adianta a empresa me gerou R$ 80, aumentou de 100 para 180, mas como? Porque ela tomou empréstimo no banco, o fluxo de caixa dos financiamentos que ajudou ela. A operação como é que tá? A operação gerou um buraco de 50. E aí? No longo prazo é insustentável. Então, precisamos ver quanto que a empresa gerou de caixa e precisamos ver de onde veio este caixa. Então, a gente vai quebrar se o caixa veio da operação, quanto que veio ou quanto que foi de caixa em atividades de investimento. Por exemplo, a empresa comprou um equipamento novo, a empresa vendeu um equipamento antigo, como que foi este fluxo de caixa? E fluxo de caixa de financiamentos, a empresa pagou o banco, a empresa recebeu, o acionista da empresa aportou capital, e aí por diante, como que a empresa está se financiando. Então, resumão, uma demonstração de fluxo de caixa vai estar quebrada nesses 3 pedaços. Super importante entender de onde veio a variação do caixa e qualificar o número, né, de que lugar que veio. E vamos agora entender a fundo cada um desses pedacinhos. Antes disso aqui, para ficar até um pouco mais claro conceitualmente, pensando um pouquinho entrando um pouquinho mais em contabilidade, como que a gente consegue também ter uma ideia do que seria esta geração de fluxo de caixa da empresa? Vocês estão vendo que aqui uma dica para uma elaboração de certa maneira simplificada de um relatório de fluxo de caixa. Imagina que você está trabalhando com uma empresa pequenininha, não divulga a demonstração do fluxo de caixa. Então o que você poderia trabalhar? Obtenha os balanços do início e final do período. Tá? Então, vamos lá, balanço do final do ano 1, balanço do final do ano 2. Prepare uma folha de trabalho com contas T, né? Exatamente contas T, porque ela vai ser uma coisa assim que você vai jogar valores de um lado e jogar valores de outro lado, tá? A conta caixa é a conta T mestra. Mostre como esta conta mestra do caixa passou do saldo inicial para o saldo final. Então, o que a gente está falando aqui?
brincando de conta T, vamos falar caixa. Tá? Então eu tinha um caixa, vamos pegar o exemplo, eu tinha no ano 1 o valor de 100, no ano 2 ele foi para 180. Eu quero saber como que o 100 virou 180. Então imagina aqui, ó, vamos botar aqui, desse lado esquerdo são os débitos, do lado direito são os créditos. Então a empresa que estava com caixa de 100 foi lá em janeiro, recebeu 20 dos clientes dela. Aí depois ela pagou funcionário, saiu 10. Aí ela vendeu um equipamento, entrou 50. E assim por diante, gente. Então vamos... Aí pagou conta de aluguel, sai mais 10. Então no final das contas, o que eu quero fazer? Vamos fazer aqui uma soma para fechar os 80. Aí imagina que eu faturei outros recebidos dos meus clientes mais 30. Reparem o que eu tive aqui. Saídas, 20. Entradas, 20 com 50, 70, mais 30, 100. Total aqui positivo, 80. Eu mostrei como que o meu caixa saiu de 100 e foi para 80, tá? Essa continha até seria uma maneira de você ir preparando isso. É óbvio que você precisa conseguir informações para tanto, tá? Mas aqui essa que é a ideia. A gente fazendo isso, a gente consegue também, pensando numa estrutura de balanço, essa equaçãozinha aqui, variação do caixa é igual a variação de contas de passivo, mais a variação do patrimônio, menos conta dos outros ativos. Vamos desenhar isso para ficar um pouquinho mais intuitivo. Tá, então vamos entender aquela equação, vamos desenhar aqui o que seria uma ilustração simplificada de um balanço patrimonial. Do lado esquerdo eu tenho os meus ativos, do lado direito eu tenho os passivos da empresa e o patrimônio líquido da empresa. Tá? Então imagina que eu levantei 1.000 para tocar um negócio, 500 com dívida em bancos e 500 do bolso do acionista, a equação fechou. Essa equação é uma equação super importante e regra inicial de contabilidade, né? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, qual que é a ideia desta formulinha? A variação do caixa, vamos imaginar que dentro destes 1.000 aqui eu tenho caixa de 100. Tá? Ela vai ser igual à variação de todas as contas do passivo, do patrimônio, ou seja, toda a variação desse meu lado direito do balanço, menos a variação da conta dos demais ativos, ou seja, menos a variação dos meus 900 restantes aqui que eu tinha neste ativo. Tá? Então imagina que essa é a foto, né? Lembrando, balanço, conceito de foto, é tema detalhado aí em outra videoaula que a gente fala de balanço patrimonial, mas aqui eu estou vendo a foto da empresa em 31 de dezembro do ano 1, 1.000, 500, 500, sendo 100 no caixa. Imagina que no final do ano 2, eu tinha uma foto que era 600 no passivo, 500 no passivo, desculpa, 500 no patrimônio líquido, e o meu ativo aqui que antes valia 900, este ativo aqui passou a valer 950. Então, vamos para aquela continha. Delta de caixa é o que eu quero saber, para quanto que foi esse meu caixa, é igual a variação das contas do passivo e do patrimônio. Passivo e patrimônio, patrimônio não variou, delta patrimônio 0, delta passivo é mais 100. Então, eu tenho mais 100 já para dar fonte para o meu caixa, menos a variação dos outros ativos. Os outros ativos variaram de 900 para 950, então menos 50. Eu gerei um delta caixa de 50 reais. O meu caixa que era 100 aumentou para 150. Vamos ver se essa conta ficou certa. 150 mais 950, total do ativo 1.100. 600 mais 500, 1.100. Bacana. Tá fazendo sentido, tá? Aqui é uma identidade contábil que não tem muito como fugir, né? A variação do caixa vai depender da variação de todos os outros grupos do balanço da empresa, tá? Então aqui, para ter esse conceito na cabeça também. Indo para o próximo slide, a gente está quebrando um pouquinho mais aqueles conceitos que a gente mencionou aqui, né? Os macro blocos, vamos entrar um pouquinho mais a fundo neles. Fluxo de caixa das operações.
Este, né, que eu falei, super importante. Este daqui em algum momento vai precisar gerar caixa para você, que senão você tem um problema. O que a gente tem aqui para chegar nele? Eu parto do lucro final da empresa, somo depreciação e amortização, porque são despesas que não têm efeito caixa, né? Se o meu carro está perdendo valor com o passar do tempo, não quer dizer que eu gastei dinheiro da minha carteira com isso, né? Se o carro que valia 31 mil no ano zero fechou o ano valendo 30 mil, eu não tirei R$1.000 da minha carteira, mas eu depreciei ele. Então, como eu estou falando de fluxo de caixa, eu devolvo esse valor, tá? Mais barra menos mudanças no capital de giro, super importante. Delta, NCG, diversas maneiras que vocês podem ver isso, mas é justamente a variação das contas de giro da empresa, contas a receber, estoque, fornecedores, salários, despesas antecipadas, todas as contas que estão na operação da empresa. Lembra que eu falei? No meu exemplo, a empresa faturou, gerou lucro, mas aí o cliente não pagou. Então eu ia fazer esse ajuste aqui. Imagina que aquele lucro da empresa foi 1.000. Aí, o problema é que o meu cliente não pagou. Imagina que eu registrei um faturamento de 300 que me ajudou a chegar nestes 1.000, mas aquele 300 que o cliente não pagou, eu vou devolver nesse delta NCG, porque eu vou ver um crescimento do contas a receber, tá? Então é esse tipo de ajuste que a gente está fazendo aqui. Aí, além disso, a gente tem aqui algumas outras despesas de provisão, às vezes provisões que não têm efeito caixa naquele ano, qualquer outro item que seja non-cash. O que é esse non-cash? Sem efeito caixa, tá? Qualquer coisa que esteja lá influenciando o lucro líquido daquela empresa que não teve impacto de caixa referente à operação, eu vou lá, chego no fluxo da operação da empresa. Seguindo, fluxo de caixa dos investimentos. Esse aqui é mais simples. Quanto que a empresa comprou de ativos fixos, intangíveis, vendeu algum carro, algum equipamento, qualquer coisa assim. Então esse aqui é mais direto, tá? A empresa foi lá, comprou um carro novo, gastou R$50.000, comprou um equipamento, gastou R$200.000 e vendeu um equipamento antigo, levantou R$40.000 com isso. Soma todos esses num pacote que você vai chamar de atividades de investimentos. Por fim, atividades de financiamento, até em cima dos exemplos que eu usei lá no comecinho. O acionista está aumentando o capital, ou ao contrário, está retirando dividendos, estaria aqui também, tá? A empresa está recebendo financiamento do banco, aqui pode ser, aqui a gente está falando de longo, mas podem também considerar curto prazo. Se o banco der um financiamento ali curto para a empresa, pode estar aqui dentro, tá? Caixa líquido das atividades de financiamento, a gente bota tudo isso no pacote e chega neste fluxo dos financiamentos. Ponto importante, a soma destes três fluxos, item 1, item 2 e item 3, eles juntos é aquele delta caixa, né? Aquele exemplo lá, caixa de 100 foi para 180, eu decompus este delta de 80 entre operação, investimento e financiamento. Tá, gente, aqui são alguns itens, é óbvio que são diversas possibilidades, a gente aqui fica nos itens mais comuns, mais importantes. Continuando aqui, dando mais algumas alternativas, alguns exemplos, tá? De variações positivas, itens que aumentam o caixa. Então, de novo, aporte de capital, um banco dando dinheiro novo, a empresa vendendo permanente, faturamento da empresa recebendo, né? Aqui dentro do operacional, né? Reparem que esses dois seriam fluxos de financiamentos, este aqui, investimentos, e esse a ver com a operação da empresa, vendi à vista, recebiam contas a receber, etc. Tá? Agora, negativo, empresa pagou dividendos, pagou o principal para o banco, pagou juros, comprou permanente, compra à vista e pagamento a fornecedores, pagamento de despesas diversas, né? Por exemplo, aluguel, conta de luz, etc. Tá? Aqui, de novo, vamos ver o que seria financiamento aqui, pagamento de dividendos, amortização de principal, para banco, financiamento, juros, aí entra um pouquinho num nível de detalhe maior, mas juros, dependendo até do critério contábil, IFRS e tudo mais, às vezes vocês vão poder ver esses juros pagos para o banco dentro do fluxo operacional e às vezes você pode ver ele dentro do fluxo de financiamento. Aí tem critérios contábeis que acabam gerando essas possibilidades, tá? Aquisição de item para ativo permanente, fluxo de investimentos. Esses últimos dois, paguei meu fornecedor, paguei meu funcionário, conta de luz, operação, tá bom? Então aqui mais exemplos para ter em mente.
Aqui falando, entrando um pouquinho mais a fundo, em cima de um item que a gente até falou rapidamente aqui, depreciação e amortização, né? Eu dei o exemplo do carro, é um exemplo clássico de depreciação, então vamos lá, né? Depreciação, um ativo tangível, um carro que perdeu valor, mas não teve impacto em caixa. Passamos por isso. Qual que vai ser a diferença entre depreciação, amortização e exaustão? A diferença é somente o que está sendo depreciado, vamos chamar assim, tá? Que no caso vai ser o que está sendo depreciado, o que está sendo amortizado ou o que está sendo exaurido. Mas o ponto é o mesmo. Aqui sempre vão ser despesas que a gente está vendo na demonstração de resultado, que não tem impacto caixa, mas estão diminuindo o valor de um ativo. Então, no caso da depreciação, era o carro. O carro no meu balanço de 31 foi para 30 e eu registrei menos 1.000 lá na minha DRE como depreciação. Se o ativo fosse um ativo intangível, em vez de depreciar, eu amortizaria. De resto, igual, gente. Imagina que eu tinha um ativo intangível qualquer lá, de 31 no meu balanço foi para 30 e eu gero na minha demonstração de resultado uma amortização de 1.000 e idem para a exaustão. Imagina um ativo 31 para 30 e eu gero um valor de exaustão na minha DRE e o que é sujeito à exaustão? Via de regra, ativos naturais, recursos minerais, recursos florestais. Então, uma empresa dona de floresta, trabalha com papel e celulose. Aquela floresta perdeu algum valor num teste de exaustão, eu marco ela a um valor inferior, registro a despesa, mas não teve impacto caixa, tá? E finalizando aqui, o que é este item de provisões? Aqui é o seguinte, é um valor que a empresa pode reconhecer no balanço dela, via de regra lá no passivo, e é um item que ainda não tem valor certamente definido e o tempo também, quando que ele vai acontecer, também não é certo. Qual que é o ponto e por que está aqui neste slide? Porque ele também, na largada, não afeta o caixa. Então você imagina o seguinte, você é dono de uma empresa, um funcionário se demitiu e depois protestou a tua empresa. Uma causa trabalhista, ele vai lá tentar receber algum dinheiro, vai ser uma causa de justiça. Você, primeiro, não sabe qual que é o valor que você vai ter que pagar, você sequer sabe se você vai ter que pagar, porque você vai se defender, mas imagina que você entenda que é provável que você vai ter que pagar alguma coisa para ele, estima-se o melhor valor possível, então imagina, eu vou pagar 10.000 reais nesta causa trabalhista. Eu não sei com certeza se eu vou, eu não sei com certeza o valor e eu não sei quando. Este é uma provisão. Aqui no caso uma provisão para contingência trabalhista, tá? Então essa que é a ideia. No momento que eu reconhecer esses 10.000 lá no meu balanço, eu vou reconhecer o passivo, eu reconheço uma despesa, o patrimônio vai diminuir, né? No momento que eu reconheci uma despesa, o lucro líquido diminui, isso vai conversar com o patrimônio, mas naquele momento, pelo menos, ainda não teve efeito caixa, tá? Futuramente, aquela causa de fato foi realizada, eu paguei os 10.000 reais, aí lá na frente virou efeito caixa, mas na largada, e às vezes pode ficar por muito tempo lá com uma provisão sem resolução, ela não tem efeito caixa de imediato. Bom, então aqui é uma maneira um pouquinho diferente da gente enxergar o fluxo de caixa. Quando a gente mostrou nesse formato, que é o formato mais comum, a gente estava mostrando dentro do método indireto. Por que método indireto? Que vocês concordam que eu parti de lucro líquido, somei depreciação, somei as variações das contas de giro, etc, etc, para chegar na variação do caixa? Eu parti de uma medida contábil e vou fazendo alguns ajustes. Então é indireto. No método direto, como diz o nome, eu só vou ver o que de fato impacta o caixa, tá? Somente serão relacionadas as entradas e saídas de dinheiro de acordo com as atividades da empresa, tá? Então reparem aqui é o seguinte, eu vou continuar mostrando como que o caixa de 100 virou 180 e como que eu tive aquele delta de 80. Eu vou continuar quebrando entre visão da operação, de financiamento e de investimento. Só que em vez de partir de lucro líquido e fazer os ajustes, eu falo, ó, o que a empresa vendeu à vista? Vendeu à vista, caiu no caixa. Beleza, vendeu lá 100 reais à vista. Quanto que ela pagou para funcionário, saiu do caixa dela. Quanto que ela comprou de mercadoria de fato. São só os efeitos diretos no caixa, tá? Então essa que é a grande diferença. Desculpa, e a grande diferença está justamente aqui. Por quê? As atividades de financiamento e de investimento, via de regra,
quando a gente vê dentro do método indireto, não tem tanta coisa indireta assim. Então ela já é uma visão muito mais próxima do método direto. Mas aqui, eventualmente, também, se eu tivesse algum investimento que eu fiz num equipamento e o fornecedor do equipamento me financiou e eu vou pagar ele lá no longo prazo, aí também ficaria fora aqui dessa questão, tá? Mas essa que é a ideia aqui, então, de diferença de fluxo de caixa direto para indireto. Agora, indo para o próximo slide, aqui mais conceitual, algumas dicas que a gente tem que ter em mente quando a gente está fazendo uma avaliação de fluxo de caixa, tá? Então, alguns pontos. Fluxo de caixa serve para avaliar o desempenho da empresa ao longo do tempo e a probabilidade da empresa honrar suas dívidas. Destaque para esta parte final, tá? É o que eu mencionei, gente, não adianta a empresa ter lucro e não gerar caixa, né? Então, se a empresa tem lucro e não gera caixa, ela não consegue pagar as obrigações dela e uma hora ela pode quebrar. Então, o fluxo de caixa vai trazer esta visão para a gente, tá? Então, super importante, é também importante você ver esse desempenho ao longo do tempo. Não adianta olhar para uma foto lá, um período, né? No caso até é filme, né? Vou olhar para o filme de um ano do fluxo de caixa, que foi um ano atípico, né? Então é sempre importante você ter visões longas que consigam te criar uma base de decisão aí, uma base de análise mais sólida, tá? Verifique a participação do fluxo de caixa operacional no financiamento geral das atividades da empresa. É aquele ponto que eu mencionei. Pô, a empresa gerou R$80, delta caixa foi 80, mas este delta 80 veio de dívidas. Então não é sustentável. Então eu preciso ver, pô, eu vou dar um empréstimo para uma empresa. Eu preciso que essa empresa me pague R$100 mil em 3 anos. Eu preciso ver, pô, a operação dela vai conseguir gerar para pagar esse dinheiro? Não adianta eu achar que a empresa vai me pagar esses R$100 mil em 3 anos, tomando dívida, recebendo o aporte do acionista. É uma coisa que às vezes até pode funcionar por um tempo, mas é insustentável, tá? E eu não sei quando que vai chegar o momento do insustentável. Fluxo de caixa operacional, FCO, é a linha mais importante, tá? Em linha com o que eu estou dizendo aqui. Demonstra a real capacidade de geração de dinheiro da empresa. Capital de giro, aquele NCG, do que a gente está falando? Só para ficar bem claro aqui. Estamos falando deste mudanças no capital de giro. Uma conta importante, tá? Por isso que tem um destaque. Capital de giro vem se autofinanciando ou tem consumindo caixa durante os anos. Isso mostra se a administração do capital de giro é eficiente ou não. É verdade, né? Quanto mais eficiente a empresa conseguir ser nessa gestão de contas de giro, super importante, mas às vezes é natural, dependendo do momento da empresa, está num momento de muito crescimento. O quanto que ela tem de fornecedores não é o suficiente para cobrir o prazo que ela tem com clientes, o prazo que ela tem com estoques. É natural que a empresa demande recursos para sustentar esse capital de giro. O importante é você entender se, ok, faz parte, dado o ciclo de vida dessa empresa, dado o momento do setor, ela está crescendo, isso faz sentido ou não, e tomar suas conclusões. Tá? Mas essa é uma conta muito importante. Tem muita empresa que vai crescendo muito, vai crescendo faturamento, cresce lucro, mas a dívida cresce junto de maneira muito grande, dependendo dessa dinâmica de capital de giro. Então é um ponto sempre importante de se analisar. Se não houver demonstração de fluxo de caixa, tente buscar as informações que lhe dê subsídio para montar um. Aqui, se você está trabalhando com uma empresa que não divulga a demonstração de fluxo de caixa, você tentar criar alguma coisa que te dê um pouquinho dessa visão, em linha até com o que a gente já fez nessa videoaula um pouquinho, tá? Então, buscar informações de investimento em imobilizado, venda de ativos fixos, se ela investiu em alguma empresa nova, recebeu o aporte do acionista, dividendos, transações que não tiveram efeito caixa, e aí por diante, para você conseguir pelo menos algumas proxies, né, algumas simplificações aí para ter uma visão de fluxo de caixa, pelo menos uma ideia. Dívida de longo prazo deve ser pago com geração de longo prazo, via de regra. Não adianta achar que uma empresa vai tomar um financiamento de R$1 milhão para tocar um projeto de 5 anos, que ao longo de 5 anos vão te gerar o fluxo de caixa para pagar esse dinheiro. Não adianta imaginar que esse R$1 milhão que a empresa se financiou vai conseguir ser pago em 1 ano, tá? Então, via de regra, longo prazo com longo prazo. Importante que a empresa também faça isso, né? O que às vezes empresas erram fazendo um financiamento de um investimento de longo prazo, tomando dívida de curto prazo. Você vai criar uma bomba relógio.
Compare o fluxo de caixa operacional com a distribuição de dividendos, importante, né? Não adianta uma empresa ficar mandando dinheiro para o acionista, tomando dívida em banco, salvo algumas exceções, de repente se a empresa tiver muito espaço para fazer isso, muito pouco alavancada e quiser se alavancar um pouco mais, mas no longo prazo, o que é sustentável, você vê alguma correlação importante entre dividendos e a capacidade de geração da operação da empresa. Avalie a geração real de caixa da empresa e o tamanho de sua dívida. Isso daqui remete a um indicador super usado em mercado de crédito, principalmente, dívida líquida sobre EBITDA, né? EBITDA é um índice que te dá uma ideia da capacidade de geração de caixa da empresa. Ele não é perfeito, mas já te dá uma aproximação. E aí, como que eu vou comparar essa capacidade versus a dívida da empresa? Então, por exemplo, uma empresa que tem a dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes. Quer dizer que em 3 anos de EBITDA, aquela dívida líquida seria repaga, tá? Essa é a ideia que está por trás. Se as despesas de depreciação forem constantemente maior que os gastos com aquisição de imobilizado, é indício de que o parque industrial esteja desatualizado. A gente viu lá que depreciação é uma despesa que não tem efeito caixa, a gente reverte ela lá no método indireto. Porém, vocês concordam que depreciação está mostrando quanto que os meus equipamentos, a minha fábrica está perdendo de valor com o tempo. Se esse valor nunca for reinvestido, quer dizer, eu imagino que aquela fábrica está começando a ficar velha. Então é importante eu ver alguma relação entre depreciação e o quanto que a empresa está fazendo de CAPEX, que é Capital Expenditures, que é investimento, aquisição de imobilizado. Minimamente no longo prazo, isso tem que convergir. Então é isso, esse é o último slide da videoaula. De novo, né, um tema importante, muito importante, que um analista, investidor, diretor financeiro, seja lá o que for, está dentro desse mundo financeiro, muito importante sempre pensar nesse conceito de fluxo de caixa. Não podemos ficar somente em métricas de rentabilidade ou qualquer coisa parecida. Obrigado e até a próxima videoaula.